Aqui é a professora Lucimar, professora de língua portuguesa e literatura. O nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto será sobre o romantismo. Sim. Quando nós falamos em romantismo, logo já vem em nossa mente o amor entre o homem e uma mulher. Esse amor romântico, a única concepção que nós temos, que as pessoas têm sobre o romantismo, é que existe o amor entre o homem e uma mulher. Pois bem, dentro do romantismo, ele é dividido em gerações, 3 gerações, primeira geração, segunda e terceira geração. Na primeira geração, ele vai enfatizar um outro tipo de amor, um amor nacionalista, um amor indianista, o qual aqui eu vou ter 2 personagens. Aqui no nacionalista eu vou ter uma nação, uma pátria, e aqui no romantismo indianista eu vou ter um herói. Quem será esse nosso herói do romantismo indianista? Ok? Então não se esqueça, o romantismo no Brasil ele é dividido em 3 gerações. Primeira geração que nós iremos enfatizar hoje é a geração nacionalista e indianista. Então vamos dar sequência à nossa primeira geração do romantismo. Antes de introduzir as características dos autores românticos da primeira geração, eu quero traçar com vocês um paralelo entre Europa e Brasil. Por quê? Para que eu possa entender a literatura, eu tenho que ter conhecimento também do contexto histórico da época. Então, literatura e história, elas andam juntas. Todo movimento literário, todo contexto literário, toda escola literária, ela está envolvida com o contexto histórico da época. Já que eu vou fazer esse paralelo entre Europa e Brasil, primeiro, o que nós iremos referir com relação à Europa? A Revolução Francesa. O que essa Revolução Francesa buscava? Ela buscava lutar por ideais. Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esses ideais, eles vieram com força total, tá? Quando eu me refiro a Europa e Brasil, lá na primeira geração do romantismo, né, que é o romantismo histórico também, que eu posso me referir por causa da Europa, eu tenho alguns elementos que eu posso fazer a associação aqui dentro desse contexto histórico. Que elementos são esses? Quando eu me refiro a romantismo histórico, eu vou voltar um pouquinho lá na Europa, lá na Idade Média, tá? Lá na Idade Média. Na Idade Média, eu sei que eu tinha um herói. Que herói era esse? Era o cavaleiro medieval. Então, para poder acabar com essa frustração, né? Acabar com esses anseios, com esses medos, eu precisava de ter um herói para defender, um herói para buscar ideais. E esse herói lá na Europa, né, lá na Idade Média, era o cavaleiro medieval. Para nós, aqui no Brasil, né, nós não tivemos a Idade Média, né, mas nós tivemos sim um herói. Que herói era esse? O índio. Lá no início eu falei para vocês que nós temos 2 personagens principais dentro da primeira geração do romantismo, que é a nossa pátria, a nossa nação, e o outro personagem é o índio. Então, lá na Idade Média, o herói era o cavaleiro medieval. Aqui no Brasil, o nosso herói, o índio, tá? Nós temos também um outro elemento que que é essencial na nossa literatura brasileira, tá? Lá na Europa, nós tínhamos a natureza como um elemento, só que a natureza aparecia apenas como um pano de fundo. Ela não tinha tanta ênfase, na verdade ela não tinha ênfase, era só como um pano de fundo que ela aparecia ali. Já a natureza, para a nossa literatura brasileira, né, para a nossa literatura da primeira geração do romantismo, ela já vem com força total. Ela faz parte da nossa história. Ela vai aparecer ali como um elemento
essencial da história. Por exemplo, lá na obra Iracema, nós podemos presenciar essa natureza, né? Nós podemos ter um olhar, né, para essa natureza que ela realmente interage com os personagens, quando faz comparações, quando fala que a Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel, né, os cabelos negros como a ave de graúna. Então, essa comparação aí, ela é feita. Então, a natureza, ela vai aparecer de uma forma mais visível dentro da nossa literatura brasileira, tá? Outro elemento que nós temos também, que é a religiosidade. Por que essa religiosidade vai aparecer? Porque a partir do momento que eu tenho o índio como herói, eu vou lembrar da catequização do índio. Catequese, catequização tem a ver com religiosidade, tá? E o último elemento que nós temos é o nacionalismo, a nossa nacionalidade. Eu vou ter uma pátria, tá? Que eu vou fazer uma exaltação. Então, eu busco grande exaltação com relação a essa pátria. E eu vou ter uma característica muito específica também aqui dentro, que é o escapismo, ok? Que nós vamos retratar durante a nossa aula. Então, vamos dar sequência ao nosso contexto histórico aqui da época. Eu já falei para vocês sobre a Revolução Francesa e essa liberdade do povo, né? Lembrando aqueles ideais que eu citei para vocês, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que vai entrar aqui dentro desse contexto. Nós temos também no romantismo no Brasil, coincidiu com a independência, que é 1822, né? Nós temos esse paralelo entre 1836 e 1881, então 1822, independência do Brasil, tá? Sentimento de anticolonialista e antilusitanista, que vai se referir, né, a essa tal independência também, né, anticolonialista, que é anticolonial, tá? Aquele que não é colonial. E antilusitanista é uma certa repúdia, né, de sentimento com relação a Portugal, tá? Procurava-se criar identidade para o mais novo país. Que identidade que é essa? Quem que eu poderia estar enfatizando, né? Quem poderia aparecer para essa nova identidade do país? No caso, um nativo. Quem seria esse nativo? O índio. Então, essa identidade seria criada através de nativos e da natureza. Então, nosso índio, ele vai aparecer sim como um herói. Então, nós iremos enfatizar ele várias vezes durante a nossa literatura. Então, vamos para as nossas características, né, do romantismo primeira geração. Primeiro, nós temos uma visão pessoal do homem romântico, subjetiva da realidade, ou seja, que não há uma outra realidade para o sujeito. Insatisfação com o mundo, subjetivismo, um olhar intimista voltado para o si mesmo, tá? Vai ocorrer o eu, tá? O individualismo. Então, o homem romântico, ele passa a ser individualista. Prevalece uma visão emotiva, mesmo sendo um romantismo nacionalista, indianista, eu tenho essa visão emotiva, tá? Uma visão diferenciada com relação à nossa literatura. Evasão ou escapismo. Escapismo, que é a fuga da realidade, você fugir da realidade, voltado para o mundo imaginário. Exaltação da natureza, olha só, presta atenção nessas três últimas características aqui, ó. Exaltação da natureza, religiosidade e nacionalismo. Foco principal da nossa primeira geração, das características da nossa primeira geração. Exaltação da natureza, exaltar grandiosamente a nossa natureza. A religiosidade, porque vai ser voltada com o
índio, tá? A catequese, a catequização do índio. E o nacionalismo, que vai estar referindo-se à pátria. Então, essas três últimas características aqui são as principais. Lógico que todas têm sua essência, têm sua participação, mas iremos focar nessas três aqui: exaltação da natureza, religiosidade e nacionalismo. No decorrer agora da aula, vocês irão ouvir Canção do Exílio, tá? De Gonçalves Dias, na qual vai retratar essa exaltação da natureza, esse nacionalismo, tá? Dentro da Canção do Exílio. Nós iremos ver também em outras aulas com relação a essa exaltação da religiosidade, da exaltação da natureza, do nacionalismo e do indianismo também, dentro da prosa poética, tá? Da prosa da primeira geração, nós iremos enfatizar essa parte também. Então, aqui na primeira geração poética, nós temos o índio, que passou a ser considerado como símbolo nacional do Brasil. Nós temos os poetas, né, que os descreviam de forma idealizada. E nós temos culto à natureza brasileira. Ou seja, a primeira geração poética, o índio, os poetas e o culto da natureza vai estar focado dentro da poesia. Tá? Nós temos também o nacionalismo, que nós já falamos várias vezes, o índio como um herói nacional, o sentimentalismo e a religiosidade. Tá? Esse sentimentalismo ele vai estar focado principalmente com relação ao amor à pátria. Bom, nós já falamos do contexto histórico, né? Porque todo movimento literário, toda escola literária está envolvida com o movimento histórico da época. Nós falamos das características da nossa primeira geração e agora nós iremos enfatizar os principais autores. Então, dentre os principais autores, né, o primeiro que nós iremos retratar será Gonçalves de Magalhães, tá? Nasceu no Rio de Janeiro, morou em Roma, foi responsável pela primeira obra do romantismo no Brasil. Apesar de ouvirmos muito, né, falar sobre Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães foi o precursor da literatura brasileira, da primeira geração romântica, tá, no Brasil. Ele publicou um livro e as suas principais obras foram Suspiros Poéticos e Saudade, em 1836, quando teve início o romantismo no Brasil, e Confederações dos Tamoios. Então, Gonçalves de Magalhães foi o precursor do romantismo no Brasil. Então, ele foi responsável pela primeira obra do romantismo no Brasil. Agora iremos falar, né, do nosso grande mestre Gonçalves Dias, tá? Só lembrando que Gonçalves de Magalhães, tá? Quem escreveu, né, a primeira obra do romantismo no Brasil, da primeira geração do romantismo no Brasil, Suspiros Poéticos e Saudades, e Gonçalves Dias, que foi o grande poeta romântico. Ele nasceu no romantismo. Foi professor de latim e de história, seguiu um pouquinho da vida, né, de Gonçalves Dias. Em suas obras, ele abordava temas referentes à natureza, à pátria e à religião. Suas principais obras foram Canção do Exílio e Os Timbiras, tá? Só lembrando que vocês ouvirão agora a Canção do Exílio e em seguida nós iremos fazer uma análise da obra. Tá? Então, Gonçalves Dias, grande poeta do romantismo primeira geração. Nós podemos citar ele como o principal nome da primeira geração do romantismo no Brasil. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores.
Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Então, nós acabamos de ouvir, né, Canção do Exílio, na voz do ator Paulo Tram. E Gonçalves Dias deixa bem claro para nós as características que foram enfatizadas lá atrás com relação à nacionalidade, à exaltação da natureza, quando ele retrata aí em Canção do Exílio que minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais vida, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, quando ele faz essa referência à sua pátria amada, né, à sua terra natal, essa saudade que ele sente, provavelmente ele está, né, exilado, por isso que é Canção do Exílio, né? Ele está longe da sua terra natal, né, e ele está com saudade da sua pátria amada, da sua nacionalidade, da sua terra natal. Então, agora nós iremos partir para as nossas atividades, tá? Que eu irei explicar cada uma delas para que vocês possam fazer com excelência. Então, após termos ouvido, né, a Canção do Exílio, na belíssima voz do ator Paulo Altran, nós iremos dar início às nossas atividades propostas. Então, vou explicar cada uma delas para vocês. Número 1. Que visão de pátria é apresentada no poema? Vocês irão falar se essa pátria é apresentada com uma visão positiva ou uma visão negativa, ou ele é apresentado de uma forma idealizada ou não idealizada. E vai transcrever 2 versos que comprovam essa resposta de vocês, essa apresentação de vocês, tá? 2. No poema, as palavras lá e cá, só lembrando que lá e cá eles são advérbios de lugar, tá ok? Aparece repetidamente. O que elas representam para o eu poético? O que ele quis representar quando ele expõe lá e cá, tá? Eu sei que são advérbios de lugar. Lá pode se referir à pátria, né? A pátria amada, né? A terra natal, e cá pode se referir ao local onde ele está, né? No caso ele está exilado, está longe. Então vocês vão fazer referência, tá? Porque elas aparecem repetidamente, né? Elas aparecem várias vezes aí. E o que elas representam para esse eu poético? Questão número 3. Apesar de se referir ao próprio país, o Brasil, podemos considerar universal a maneira como o poeta vive seu sentimento em relação à pátria. Por quê? Olha só, apesar, né, de se referir ao próprio país, mas ele pode ser considerado também de uma forma universal. Será que as pessoas, quando elas saem, né, do seu país, da sua terra de origem, né, como que elas se sentem? Né? Elas se sentem felizes, elas se sentem exiladas, elas se sentem amarguradas, né? Então, como que essas pessoas vão se sentir? Né? O eu poético vive seu sentimento em relação à sua pátria. Por que ele vive esse sentimento em relação à sua pátria? Então, vocês vão fazer referência, tá? Então, a gente pode até citar a cultura dos países, o experimentar novas sensações, né? Retomar essa saudade, né, de terra natal, de um lugar onde vive. Então, vocês vão fazer essa referência na questão 3. 4. Como você interpretaria a repetição da expressão minha terra? Ela repete aí várias vezes dentro do poema. Por que tem essa repetição de minha terra? Quando eu faço a repetição várias vezes é porque eu quero enfatizar algo. O que eu quero enfatizar quando eu falo minha terra? 5.
Transcreva em seu caderno os versos do poema que podem ilustrar os seguintes sentimentos. De desilusão. Quais versos eu posso colocar ali? Ou qual verso que vai representar um sentimento de desilusão desse eu poético? E um sentimento de encantamento, tá ok? Então, vocês podem pegar 2 versos de desilusão e 2 versos de encantamento e vão reproduzir aí. Só lembrando que quando vocês forem retirar os versos, vai retirar entre aspas, abre aspas e fecha aspas, tá ok? Porque é uma citação que nós estamos fazendo. 6. Alguns versos do poema de Gonçalves Dias podem ser relacionados ao trecho do hino nacional, escrito em 63 anos depois de 1909. Identifique esses versos e transcreva-os em seu caderno. Quais são esses versos, tá, que podem estar relacionados ao hino nacional brasileiro? O que eu tenho lá no hino nacional brasileiro que eu tenho dentro do meu poema também? Então, vocês vão transcrever, tá, esses versos, apenas transcrever, não preciso de explicar, tá? Que estão relacionados com o hino nacional brasileiro. Bom, espero que tenha ajudado vocês, tá? Nas nossas próximas aulas, nós iremos introduzir romantismo, segunda geração, e romantismo, terceira geração. Essa foi a primeira geração, só lembrando que o foco principal, geração nacionalista, indianista, tá? Que eu tenho como principais características exaltação da natureza, religiosidade e nacionalismo. Eu tenho o índio como herói e eu tenho os meus principais autores, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. Só lembrando que Gonçalves Dias foi o principal poeta da primeira geração do romantismo. Então, eu espero que tenha ajudado vocês e até a nossa próxima aula.